Jeremias, capítulo 48, a parte A, do versículo 10. Mesmo sendo um trecho pequeno que vamos ler, mas aqueles que puderem, em reverência à palavra de Deus, eu gostaria que se colocasse em pé. E assim diz a palavra do Senhor: maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Amém? Imagine você delegar uma tarefa, uma responsabilidade a uma pessoa e essa pessoa agir de forma indiferente, desleixada, omissa, sem dedicação, sem amor. E como se fala, como se diz no nosso nordestinês, fazer uma meia-sola, fazer um armengado. Agora no pernambuquês, uma gambiarra, a gente costuma falar quando o negócio lá é mal feito. Fez uma gambiarra. Isso com relação ao que foi pedido, delegado a uma pessoa. Pois bem, o contexto deste versículo que nós lemos, capítulo 10, capítulo 48, versículo 10 do capítulo 48 do livro do profeta Jeremias, é um alerta para que o serviço prestado a Deus não seja realizado com negligência. Capítulo 48 do livro do profeta Jeremias nos comunica a condição de pecados de uma nação, da nação de Moabe. Também nos comunica a convocação de Deus para exercer juízo contra Moabe. Assim como também é um alerta caso essa missão de juízo que Deus delegou a um governante de uma outra nação não fosse realizado com afinco, com dedicação. E nós precisamos fazer algumas considerações. A nação de Moabe, ela tem origem em Ló, sobrinho de Abraão. Ocasião em que Ló saiu juntamente com suas duas filhas da cidade de Sodoma e elas praticaram incesto com seu pai, com Ló. Ocasião em que embriagaram Ló para ter relação íntima com ele, com seu pai. As motivações deste ato lamentável não é o foco da nossa mensagem, daí eu não vou entrar em detalhes dessa situação. O fato é que dessa relação de incesto nasceram 2 filhos, um de cada filha. E a filha mais velha colocou o nome do seu filho de Moabe, que deu justamente origem à nação de Moabe. A filha mais nova colocou o nome do seu filho Benami, que deu origem à nação de Amon. Portanto, Moabitas e Amonitas são irmãos. Isso a gente pode entender com mais detalhes no livro do Gênesis, no capítulo 19, a partir do versículo 30 até o 38, traz essa história. Então, Moabitas e Amonitas são descendentes diretos do justo Ló. Justo porque assim ele é chamado pelo apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 7. Portanto, Moabitas e Amonitas também são parentes de Abraão, consequentemente do povo de Israel. E no contexto do livro do profeta Jeremias, no capítulo 48, Deus estava prestes a exercer juízo, justiça contra a nação de Moabe. E apesar de Deus ser amor, e de fato Ele é amor, e agir com bondade e misericórdia, e de fato Deus Ele é cheio de bondade e misericórdia, mas nós não podemos esquecer que Ele é justo e exerce justiça. Em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 31, fala que horrenda, em outras versões, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, a palavra horrenda ou terrível vem do grego foberon, que se refere a algo ou alguém que mete medo. É algo que é terrível, é algo que é temível, é algo que é assustador.
falar porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Pois bem, embora o invasor inimigo, aquele que Deus conclama, convoca para exercer juízo contra Moabe, não tenha o seu nome mencionado no texto, há uma grande possibilidade, uma grande probabilidade de ser o rei Nabucodonosor, sendo que esse rei, esse governante, foi usado por Deus para exercer juízo contra o seu próprio povo, a nação de Judá. Isso está no versículo 9 do capítulo 25 do profeta Jeremias, capítulo 25, versículo 9. Assim como também Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, foi usado por Deus para exercer juízo contra a nação também do Egito. Isso está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 93, versículo 10. Daí dá a entender que foi Nabucodonosor também que foi convocado por Deus para exercer juízo contra Moabe. E aí a pergunta que podemos fazer: por que a ira de Deus se acendeu contra Moabe? Porque Deus estava disposto a exercer juízo contra Moabe. E nós vimos lá em Hebreus que horrenda coisa é, terrível coisa é algo que mete medo. Mas Deus estava disposto a exercer juízo contra Moabe por causa dos pecados daquela nação. E aí nós vamos listar alguns desses pecados dentro do texto. Primeiro pecado que nós podemos observar de Moabe, da nação de Moabe, a idolatria. A nação de Moabe era uma nação extremamente idólatra. Rendia adoração a vários deuses, mas tinha um Deus que eles tinham, que era o principal Deus deles, o Deus Camus, ou outros pronunciam Chemosh. E isso se encontra em Jeremias no capítulo 48, versículo 46. E a esse Deus, Chemosh, eram oferecidos sacrifícios de crianças. Crianças eram sacrificadas como ofertas a esse Deus. Semelhante sacrifício também era oferecido ao Deus Moloque, na nação de Amon. Os amonitas ofereciam esse mesmo tipo de sacrifício ao seu Deus Moloque. Lembrando que amonitas e moabitas são irmãos. Um outro pecado da nação de Moabe, o pecado da autoconfiança, da autossuficiência. Eles se achavam suficientes, que não precisavam e não dependiam de nada nem de ninguém, inclusive do próprio Deus. Isso está no versículo 7 do capítulo 48 do livro do profeta Jeremias. Um outro pecado, o pecado do orgulho, da extrema arrogância, da soberba, do espírito de superioridade. Moabe se achava mais elevada, melhor que as outras nações. Isso está no versículo 29 do capítulo 48. Um outro pecado, o pecado da tagarelice sem fundamento. Podemos encaixar também aqui as mentiras. Pecado cometido por Moabe. 48, capítulo 48, versículo 30 do profeta Jeremias. Um outro pecado, o pecado de desafiar, afrontar o verdadeiro Deus. Isso se encontra no capítulo 48, versículo 42 do livro do profeta Jeremias. Então esses são alguns dos pecados da nação de Moabe. Daí a razão do juízo de Deus contra essa nação. E o versículo 10 do capítulo 48 do livro do profeta Jeremias está inserido exatamente nesse contexto, em que Deus convoca um governante para exercer juízo contra Moabe devido às suas práticas abomináveis perante Deus, o Deus que é santo. E o alerta do versículo 10, a parte A, é: maldito, olha, maldito o que faz com negligência. Em outras palavras, com preguiça, com frouxidão, de qualquer jeito, o trabalho do Senhor. E este versículo se aplica a qualquer coisa, qualquer obra que executamos para Deus. Devemos estar atentos ao nosso serviço prestado a Deus, pois esta palavra é dirigida àqueles
que são convocados por Deus para uma missão, há uma sentença. A gente viu inicialmente no versículo 10 do capítulo 48. Há uma sentença de maldição para aqueles que são negligentes com o trabalho do Senhor. E eu quero deixar claro que o nosso serviço a Deus não está restrito a um lugar e nem a um momento. Como já foi dito aqui, a nossa missão, nosso serviço a Deus é prestado a Deus. Nosso serviço é prestado a Deus. Como já foi dito, não durante a mensagem, mas durante a direção do culto aqui. O nosso serviço é prestado a Deus em casa, no trabalho fora de casa, na escola, crianças e adolescentes. Na escola, o nosso serviço é prestado a Deus. Na faculdade, na universidade, na congregação que fazemos parte, onde quer que estejamos, precisamos prestar um serviço a Deus com afinco, com dedicação, com vontade. E tema da nossa mensagem: quando negligenciamos a obra do Senhor? Quando negligenciamos a obra de Deus? Primeiro, quando nós somos indiferentes. Sabe aquela frase? Tanto fez como tanto faz? Tanto faz fazer como não fazer. Indiferença. Se der eu faço, mas se tiver alguma dificuldade, algum aperto, aí eu não vou empregar esforço nenhum. Isso aí não é comigo. E isso me lembra um personagem secundário de um seriado bem famoso, seriado de Chaves. Eu acho que a maioria aqui deve ter assistido. Se todos não assistiram, mas a maioria, ou alguns, devem ter assistido. E esse personagem secundário é um carteiro chamado Jaiminho. E é interessante que ele chega ali na Vila do Chaves com a mochila cheia de cartas. Mas aí ele coloca as cartas lá. E os destinatários, né, aqueles que estão achando que estão para receber uma carta, eles têm que ir lá procurar na mochila se tem alguma carta para ele, alguma correspondência. E quando ele é questionado, porque ele não faz a missão dele, o serviço dele, que é entregar a carta, a correspondência ao destinatário, aí vem aquela frase: eu quero evitar a fadiga. Eu quero evitar a fadiga. Ou seja, eu não estou nem aí. Quem quiser que pegue, quem quiser que faça. E aí, gostaria que os irmãos estivessem atentos para esse texto em Apocalipse, no capítulo 3, os versos 15 e 16, que diz: palavras do Senhor Jesus, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá, que significa queira Deus, foras frio ou quente. Versículo 16: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha que palavra pesada, forte, da parte do Senhor Jesus. E o contexto aqui em Apocalipse da igreja de Laodiceia é que a cidade de Laodiceia, apesar de ser uma cidade riquíssima, irmãos, não era uma cidade rica, era uma cidade riquíssima, enfrentavam problemas com o fornecimento de água. E foi construído naquela cidade um aqueduto para transportar água até a cidade, água de duas cidades vizinhas, Herápolis e Colossos. A cidade de Herápolis tinha fontes de água fresca e promovia alívio, frescor para quem consumia a água daquela fonte, para quem utilizava a água daquela fonte. Já a cidade de Colossos, ela tinha fontes termais, águas quentes e com ação terapêutica, com ação de cura. E na ocasião que a água de Herápolis, água fresca, água fria, e a água de Colossos, água quente, chegava a Laodiceia através do aqueduto, resultado, essa água chegava morna, nem fria, nem quente. E aquela cidade em Laodiceia estava semelhante à água morna que chegava à cidade, sem oferecer alívio e frescor, no caso das águas de Herápolis, e sem oferecer ação terapêutica de cura, no caso, as águas da cidade de Colossos, que eram águas termais, águas quentes.
e agiam de forma indiferente, insípida, morna. Então, negligenciamos a obra de Deus quando agimos com mornidão, com indiferença, quando nem agimos de forma a refrescar, a aliviar e nem com cura. Negligenciamos a obra de Deus quando agimos com mornidão, com indiferença. Mas também negligenciamos a obra de Deus quando, segundo, quando nós somos desleixados, sem zelo, sem cuidado com a obra do Senhor. Lembrando que a obra de Deus é algo abrangente, não está restrito a um lugar e a um momento, certo? Em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 11, a palavra de Deus fala: nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, não falte a vocês o zelo. E o termo zelo significa ser dedicado na realização de uma obra, de uma atividade. É ter dedicação, irmãos, é ter disposição, é fazer o seu melhor, com vontade. Portanto, se a missão, se a obra de Deus, que Deus nos delegou, não for realizada com zelo, com cuidado, com dedicação, com disposição, com vontade de fazer, com fervor, e isso se aplica a tudo o que fazemos para o nosso Deus. Tudo. Se não fazemos dessa forma, com zelo, cuidado, dedicação, disposição, vontade e com fervor, negligenciamos a obra do Senhor. Por quê? Porque estamos sendo desleixados, estamos fazendo de qualquer jeito. Mas também negligenciamos a obra de Deus quando? Terceiro, quando somos omissos. Escutem o que diz Lucas, ou acompanhem o Evangelho escrito pelo evangelista Lucas, no capítulo 12, versículo 47, que diz: e o servo, são palavras do Senhor Jesus, e o servo que soube a vontade do seu Senhor, veja, soube a vontade do seu Senhor, sabe a vontade do seu Senhor, e não se apontou, nem fez conforme a sua vontade, resultado, será castigado com muitos açoites. Tiago, a carta do pastor Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E aqui já foi falado em outra ocasião que o pecado da omissão é tão danoso e tão real quanto o pecado da ação. Às vezes a gente acha que a gente peca quando a gente age mal. E a gente pega quando a gente age mal. Mas quando a gente deixa de fazer o bem que a gente deve fazer, o correto que a gente deve fazer, quando a gente se omite, também a gente comete pecado. Então, quando deixamos de fazer o que devemos fazer, negligenciamos a obra do Senhor, pois estamos sendo omissos, estamos nos isentando. Por fim, quando negligenciamos a obra de Deus? Quando fazemos sem amor. E em Colossenses capítulo 3, versículo 23, esse texto foi lido aqui no início do culto: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Tudo quanto fizerdes, tudo, fazei de todo o coração, como a Deus, como ao Senhor, e não para os homens. Irmãos, a obra de Deus, como já foi falado, é abrangente. Somos convocados a prestar serviço a Deus em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na congregação em que estamos inseridos. E precisamos empregar o quê? Amor na obra de Deus. Precisamos empregar amor na obra de Deus, no cuidado com a nossa família, com a casa que Deus nos deu, por mais simples que ela seja, irmãos. Zelar, cuidar, varrer com amor, as atividades, os afazeres domésticos, lavar os pratos com amor, enxugar os pratos com amor, né? Cuidar da casa com amor, cuidar da família com amor. Isso é fazer a obra do Senhor.
empregar amor na obra de Deus. Precisamos empregar amor na obra de Deus, crianças, adolescentes, na escola, se debruçando nos estudos, respeitando os professores em sala de aula, respeitando também os colegas na sala de aula. Tudo isso faz parte da missão que do nosso trabalho ao Senhor. Empregando, se debruçando nos estudos, de forma a não se colocar em um patamar de superioridade, mas consequentemente sobressair como servos de Deus. Como servos de Deus, alguém que faz as coisas bem feitas, com dedicação, com amor, com zelo. Irmãos, eu gosto de um texto, a gente vez ou outra fala esse texto lá em casa, que o povo de Deus tem todas as ferramentas para ser o povo que mais se destaca na sociedade, em sabedoria e em inteligência. Só que sabe por que isso não acontece com a gente muitas vezes? Muitas vezes o povo de Deus fica aqui porque não toma posse das ferramentas que o Senhor fornece, que o Senhor concede. E Deuteronômio capítulo 4, versículo 6 diz que o povo de Deus que cumpre, obedece os seus mandamentos, serão conhecidos como um povo sábio e inteligente. Quando nós cumprimos os mandamentos de Deus, aí as pessoas vão dizer assim, aquele povo ali se destaca. É um povo que tem sabedoria, e sabedoria não tem a ver com formação, certo? Em escola ou em faculdade, não tem a ver. Sabedoria é algo que o Senhor nos concede. A gente não paga matrícula, inscrição, mensalidade, nada. Também não é uma faculdade pública, não é uma escola pública, mas Tiago diz que ele nos dá gratuitamente e não lança em rosto, se nós pedirmos sabedoria. Aquele que tem falta, peça a Deus, que dá gratuitamente e não lança em rosto. Pedir a Deus sabedoria, saber lidar nos nossos relacionamentos, agir de forma sensata, educada, gentil, ter empatia com as pessoas, sabedoria. Mas também o povo de Deus que cumpre os seus mandamentos, além de sabedoria que não tem a ver com uma instrução formal, como a gente conhece, também seria um povo conhecido pela inteligência. E a inteligência é o que é desenvolvido já através de estudos, de leitura, de pesquisas. E nós temos essas duas coisas maravilhosas disponíveis para a gente: sabedoria e inteligência. E as ferramentas Deus já nos deu, seus mandamentos. A gente só precisa cumprir e seremos conhecidos como um povo sábio e inteligente. Mas nós precisamos empregar amor na obra de Deus, além de em casa, no trabalho, fora de casa, né? Porque em casa já tem muito trabalho também, na escola, na faculdade, né? Também precisamos empregar amor na obra de Deus na congregação em que fazemos parte, valorizando, priorizando, prestigiando as atividades aqui realizadas e as atividades que são necessárias. Algumas vezes nós valorizamos, priorizamos e prestigiamos mais os de fora do que aqui. Nos esforçamos, irmãos, dedicando esforço físico muitas vezes. Quando vai para a congregação, hoje eu estou muito cansado, quero ir para a fadiga, ou muitas coisas aconteceram, eu estou com dor aqui, ali, acolá, generalizada, mas às vezes quando é para fora, a gente emprega esforço físico. A gente faz até investimento financeiro. A gente investe tempo, mas quando é a congregação local, lá espera. Pode ser depois. Pode ser no nosso Nordeste
da chinês, mais uma vez, aquela meia sola. A gente faz aqui de uma forma rápida, mas tá bom assim mesmo. Quando der a gente faz, lá quando der a gente faz. No momento, tem que ser lá porque é de fora e tem que impressionar. Pode ser um armengado, uma gambiarra, de forma improvisada, sem preparo. A gente vai participar aqui, meus irmãos. Às vezes eu coloco lá no nosso grupo as mensagens praticamente repetidas, não é? Aí às vezes fico analisando, refletindo, eu pensando assim, meu Deus, os irmãos já iam pensar, a irmã é sem repertório, fala sempre as mesmas coisas, mas a vida da gente é uma vida de rotina. A gente acorda, a gente tem, pelo menos para mim, eu tenho as atividades para realizar naquele dia, lógico que imprevistos acontecem, coisas extraordinárias acontecem, mas por via de regra, eu sei o que eu preciso fazer naquele dia. Nem sempre consigo dar conta, mas sei o que precisaria fazer naquele dia. Irmãos, e estar aqui, domingo após domingo, com os irmãos, mesmo sendo algo rotineiro, como eu coloco lá, e hoje, segundo a vontade de Deus, porque é segundo a vontade e permissão dele. Eu posso estar planejando, mas pode acontecer qualquer coisa que de repente me impeça de estar aqui com os irmãos. Então, segundo a graça e permissão de Deus, estaremos reunidos para mais uma EBD, em seguida o culto de louvor e adoração a Deus. Não é uma mesmice? Ninguém precisa discordar, não, irmão, não é uma mesmice, não. É uma mesmice, é sempre a mesma coisa, mas é uma mesmice, irmãos, que a gente tem que fazer com amor. Porque quando a gente se reúne aqui, todo domingo, toda quinta-feira, a gente se reúne com a razão, com o motivo de louvar, adorar, engrandecer o Deus das nossas vidas, o Deus que nos sustenta desde a hora que a gente se levanta, durante todo o dia e durante o nosso descanso, durante o nosso sono. É o Deus que cuida de nós. Então essa mesmice para mim é algo maravilhoso. Irmãos, vocês podem até duvidar, outros até não acreditar, mas vocês não imaginam a alegria que eu tenho com todas as dificuldades e limitações que eu tenho, mas de estar aqui com vocês nos domingos e nas quintas-feiras, mesmo sendo um número tão reduzido, irmãos, às vezes, principalmente nas quintas-feiras. Mas eu venho com amor, com dedicação, com vontade, com alegria, porque servir ao Senhor, aqui também para mim, é servir ao Senhor. Isso faz parte da minha vida. Isso faz parte da minha vida. Faz parte. Ninguém tira isso de mim. Ninguém pode tirar isso de mim. Faz parte. Faz parte da minha essência. Adorar o meu Deus, servir o meu Deus aqui. Mesmo que seja uma rotina cansativa para uns, mas para mim, irmãos, às vezes com palavras simples aqui, meus olhos lacrimejam. Com cânticos que a gente canta costumeiramente, às vezes em momentos de oração aqui com as minhas irmãs. É assim, irmãos. Cada momento na casa do Senhor é precioso. Então, não vamos fazer as coisas de forma sem preparo, avexada, apressada, mal feita, né? Porque a gente aqui, todo mundo já se conhece, não precisa fazer com capricho. Precisa. Porque é para Deus. É para Deus. Essa mentalidade de fazer as coisas de qualquer jeito, porque aqui todo mundo já se conhece, é uma mentalidade infeliz. Falta consciência de que o que está se fazendo para Deus. Então negligenciamos a obra de Deus quando fazemos sem amor, sem valorizar, sem priorizar onde fomos colocados. Este é o lugar que temos a missão de servir a Deus e não aos homens. Nosso serviço, em primeiro lugar, é o nosso Deus. Então, servir, mas servir com amor, não de qualquer jeito. Porque nós negligenciamos a obra de Deus quando somos indiferentes, quando somos desleixados, quando somos omissos e quando fazemos sem amor. E aí existe uma sentença. 48, versículo 10 do livro do profeta Jeremias. Maldito o que faz com negligência
a obra, o trabalho do Senhor. Que o nosso Deus fale aos nossos corações e nos ajude a agir com dedicação, com zelo, com vontade, com amor na obra do nosso Deus. Amém? Amém.